Galera, já faz algum tempo que eu estou pesquisando sobre aplicativos open source, ou seja, de código aberto. E quando você entra nesse ecossistema, você vê que tem muita coisa legal que está por aí disponível. Por exemplo, você já ouviu falar de aplicativos auto-hospedados ou self-hosted? O que são aplicativos auto-hospedados? Por que você deveria conhecer esses aplicativos? Bom, imagina o seguinte: imagina que você tem o seu domínio pessoal, meudomínio.com.br, um domínio na internet. E dentro desse domínio você tem acesso a várias ferramentas que você implementou, que você instalou, e são ferramentas úteis para você ou para o seu negócio. Por exemplo, nuvem pessoal, controle financeiro, o seu site. Então fica comigo que nesse vídeo você vai ver o que são esses aplicativos e uma lista de 10 aplicativos que eu uso e recomendo e que você vai gostar também. Bom, do que eu estou falando? Eu estou falando de programas de código aberto, ou seja, são programas que você tem acesso ao código deles, você pode estudar o código deles. É claro que quando a gente fala assim, dá a impressão que você está falando algo que é mais voltado para desenvolvedores, né? Que vão querer estudar o código ali do programa e aprender com isso, ou desenvolver ferramentas que se integram com esse programa, né? Mas aonde que se encaixa o usuário comum dentro dessa iniciativa? Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que eu estou até na tela aqui, do Open Source Initiative. Ou seja, tem até uma organização que mantém viva essa iniciativa de desenvolver recursos e manter os recursos abertos, né? E tem uns dados interessantes aqui. Antes de explicar exatamente o que é um programa de código aberto, tem uns dados interessantes aqui que eu queria compartilhar com vocês. Ó. Logo aqui na capa da organização diz assim, ó, ampliar o impacto do código aberto em todo o mundo. Essa é a iniciativa aqui do Open Source, né? A Open Source Initiative é a organização global, sem fins lucrativos, que constrói o futuro impulsionado pela colaboração aberta, transparência e inovação. Então, assim, qual que é a finalidade quando uma pessoa, um desenvolvedor ou uma equipe, né, ou então uma empresa, ela começa a desenvolver tecnologias e mantém esse código aberto? O legal disso é que em volta desse aplicativo começa a formar uma comunidade de pessoas que querem colaborar com esse código. Ou simplesmente estudar o código, ou simplesmente usar a tecnologia, né? E isso vai trazendo um aperfeiçoamento. Aí talvez seja até você, a pessoa pode até pensar assim, tá, mas e como que uma pessoa que cria um programa e deixa ele código aberto, como que ela ganha dinheiro com isso, né? Galera, eu vou te falar uma coisa. É, essa iniciativa, por mais que não pareça, mas ela gera muito dinheiro. Aqui, ó, tem um dado interessante aqui no site. Acho que eu rolei demais. Aqui, ó. Dados confiáveis, ó, que menciona aqui, ó, licenças de código aberto, a pedra angular de uma indústria de 8,8 trilhões de dólares. Aí você pensa, de onde que eles tiraram isso, né? Quando você lê aqui, fala, ó, segundo um estudo da Harvard, de 2024, ou seja, muito recente, né, para a época desse vídeo aqui, que foi no ano passado, o valor da demanda do ecossistema de código aberto gira em torno de 8,8 trilhões de dólares e as empresas precisariam gastar 3,5 vezes mais em software do que gastam atualmente se o software de código aberto não existisse. Ou seja, essas empresas, né, que querem desenvolver tecnologias, deixar o código aberto para que a comunidade de desenvolvedores se forme e contribuam com isso, gera lucro para essas empresas. E claro, nós que somos réis mortais, né, a gente pode também usufruir disso, porque muitos desses sistemas estão acessíveis para a gente. Esse que é o ponto desse vídeo, né? E aí a gente entra na pergunta principal do tema desse vídeo, né? O que são programas auto-hospedados? Então, o primeiro que possibilita existir esses softwares, né, esses aplicativos ou programas, né, que sejam de código aberto, é essa iniciativa que tem aqui. Então, basicamente, pessoal, é isso, né? Essas tecnologias elas ficam acessíveis para que quem domina aquela linguagem de programação que foi usada naquela tecnologia possa colaborar. Mas aí é que entra os programas auto-hospedados. Esses programas eles funcionam assim: você pode contratar uma hospedagem e pagar ali uma mensalidade por essa hospedagem. Você vai ter acessível um servidor
E aí, nesse servidor, você pode ir instalando recursos e aplicativos e formar um ecossistema com vários aplicativos que você vai fazendo esse apanhadinho na internet, né? Você vai pegando um aplicativo para gerenciar projetos, outro aplicativo para gerenciar finanças, né? E o que você pode fazer com isso? Você pode tanto usar para uso pessoal, criar a sua plataforma na internet, né? Seu ecossistema dos recursos que você necessita para o seu negócio na internet, ou algumas pessoas trabalham também como prestação de serviços e oferecem isso como prestação de serviço. Nesse vídeo aqui, você vai ver... Então, nós vimos, né, primeiro, o que é um programa de código aberto, né, que faz parte dessa iniciativa open source. Vimos também o que é um programa auto-hospedado, então nada mais é do que um programa que você pode instalar num servidor e você vai acessar ele por meio do seu navegador, você vai digitar lá a URL, onde está esse programa, e você vai acessar esse programa. E para ajudar a entender melhor, né, o que são esses programas auto-hospedados, nesse vídeo aqui eu vou te apresentar 10 programas que estão aqui no radar do projeto. Além de ser programas que eu recomendo, programas auto-hospedados, gratuitos, que você pode instalar e usar sem limitação dentro do seu servidor. Para ajudar a explicar o que são esses programas auto-hospedados, eu vou mostrar aqui o primeiro da lista. Vão ser 10, né? O primeiro da lista que é, claro, o queridinho aqui, o WordPress, né? O que o WordPress faz? Se você não... Você já deve ter ouvido falar, com certeza, no WordPress. Então, você pode instalar isso num servidor e usar para construir o seu site em cima desse CRM, em cima do WordPress. E ali você pode ter páginas estáticas institucionais de um site institucional. Como ele tem a opção de você instalar plugins e temas variados, e tem uma loja, ele tem uma loja, né, com várias opções de plugins e temas, onde você baixa e instala. E esses plugins podem trazer outras funcionalidades para ele. Por exemplo, você tem o WooCommerce, que transforma o WordPress numa loja virtual. E ali você pode vender produtos, serviços, uma loja virtual normal, né? Então, assim, o WordPress ele é o primeiro dessa lista porque ele é atualmente, né, a última estimativa que eu tinha lido é que 40% dos sites de toda a internet eram feitos com WordPress, para você ver o alcance dessa ferramenta. Algumas pessoas, como tem surgido muita coisa nova, muitas pessoas podem achar que o WordPress está ficando ultrapassado, mas ele na verdade não está. A comunidade dele é muito ativa e tem muita gente desenvolvendo muita coisa para ser usado com o WordPress. Então vale muito a pena investir em conhecer essa ferramenta e usar, né? E como eu falei, você pode oferecer o serviço de vender sites para as pessoas fazendo com o WordPress, sem saber programar. Então isso que é legal, né? E aí entra uma parte aqui que eu gostaria de usar ainda falando sobre isso, para mostrar o que significa um programa ser de código aberto. A gente tem aqui o GitHub, que é um site muito conhecido por desenvolvedores, talvez algumas pessoas que não são dessa área talvez não vão conhecer, mas o GitHub, você pode hospedar códigos aqui. E se você ver o próprio WordPress, ele está hospedado aqui, ó. Então, se eu entrar aqui, ó, ele vai me mostrar o que é o código do WordPress. E é isso aqui, ó. Tá vendo? Esses arquivos aqui fazem parte do WordPress. Quando o WordPress está instalado num servidor, nada mais, nada menos do que ele coloca esses arquivos lá, se conecta a um banco de dados, porque como você vai ficar cadastrando coisas nele, essas coisas vão estar cadastradas no banco de dados, e toda a lógica para funcionar o WordPress está nesse código aqui. Então, por isso que ele é legal. As pessoas podem estudar o código dele e podem desenvolver coisas para ele. Plugins, ferramentas, entendeu? Então, esse daqui é o exemplo perfeito para mostrar para vocês o que é um programa de código aberto, auto-hospedado, e o que você consegue fazer com isso. Então, imagina, você tem uma coisa muito boa que você pode usar gratuitamente e cobrar pelo serviço de usar essa ferramenta para o seu cliente. Legal, né? Então agora vamos para os próximos exemplos do que dá para fazer com aplicativos auto-hospedados. Então agora o próximo da lista, pessoal, é um que também é muito legal. É muito legal. Esse daqui, ó, se você não conhece, muito prazer, é o Nextcloud.
O Nextcloud, ele é uma nuvem que você instala num servidor e você passa a ter como se fosse o Google Drive. Então, tipo, de que capacidade? O Google Drive ele te dá 15 GB para você usar e armazenar arquivos, o que já é muito legal, 15 GB. Mas se você contratar um servidor VPS de 120, 160, 200 GB, essa vai ser a capacidade da sua nuvem, se você usar para instalar o Nextcloud. E você pagaria num servidor VPS menos do que você paga para ter essa capacidade com o Google Drive. É claro, pessoal, que tem ressalvas, tá? Porque se você faz essa instalação e você vai ter que manter ela. Então você vai ter que cuidar da parte técnica, da segurança, né? Mas não é nada difícil, tá? Só é trabalhoso. Mas enfim, o Nextcloud ele é isso. E o que é legal é que ele tem também plugins e aplicativos que se conectam com ele, que você pode colocar lá dentro. Você pode, por exemplo, colocar plugins de calendário. Aqui está até mostrando, de gerenciamento de grupo. Você pode pôr um Office lá dentro para você ter acesso a um paralelo, né, do Word, do Excel, dentro, assim como você tem o Docs e o Planilhas, né, dentro do Google, você tem isso dentro do Nextcloud, só que seu, né? É aquilo que eu falei, foi uma coisa desenvolvida completinha, funcional, que você pode cobrar para alguém para fazer essa implementação ou você pode você mesmo usar. Então esse é o Nextcloud. Vamos para o próximo da lista porque a lista está grande. O próximo, pessoal, é uma coisa que vou te falar, é daquele tipo de coisa que você, depois que você domine, que você entende, é até difícil de acreditar que isso aqui é gratuito. Mas é muito bom isso aqui. Isso daqui é o Mautic. Se você não conhece, o Mautic é... Imagina, por exemplo, o RD Station. Tem ali vários recursos para fazer marketing, com formulários que se conectam a fluxos de disparo de e-mail e a pessoa recebe um e-mail. Aí você coloca um formulário lá no seu site. Olha como é que as coisas estão se integrando, né? E ele tem integração com o WordPress para, por exemplo, monitorar o que os seus leads estão fazendo dentro do seu site. Aí vamos supor que você coloca um formulário lá, que a pessoa preenche esse formulário, ele vai cair como lead aqui no Mautic. E aí você vai, a partir do momento que caiu esse lead, você vai disparar um e-mail para a pessoa mandando lá um e-book gratuito, por exemplo. E aí depois, se a pessoa abriu esse e-book, daqui uns dias vai disparar outro e-mail para a pessoa, entendeu? Tudo isso você consegue fazer com o Mautic. É uma ferramenta de marketing e é assim chique demais, galera, chique demais. O que dá para fazer com isso daqui é impressionante, né? Você cria campanhas automatizadas, como eu comentei, disparo de e-mails, é muito bom. E aí é aquela vantagem. Se você fosse contratar uma ferramenta, como eu mencionei, a RD Station, por exemplo, você tem um valor ali até 1.000 leads, outro valor até 2.000 leads, outro valor até 5.000 leads. Quer dizer, quanto mais vai crescendo, mais você vai ter que ir desembolsando para arcar com um serviço desse. Só que aqui no Mautic, você pode ter 1 milhão de leads que ele é seu. Você não tem limite para usar assim. Ele não vai bloquear o serviço quando você atingir um certo limite. Claro, quanto mais pessoas você tiver, mais vai exigir também da capacidade do seu servidor. Mas ainda assim, investir nessa capacidade vale mais a pena do que você pagar muito caro por uma ferramenta só. Sendo que no servidor você pode ter várias ferramentas, além do Mautic, do WordPress, do Nextcloud, como eu mencionei, né? Então tá aí, pessoal, esse é o Mautic, ferramenta top, 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 e a gente vai ver mais conteúdo sobre ela futuramente aqui no canal. Mas agora vamos para a próxima. Agora, pessoal, esse daqui é o Open Project. É outro também que assim, é muito top o que dá para fazer. Esse daqui ele assusta um pouco de princípio, porque ele tem muitas, assim, eu acho que ele demora um pouquinho para você pegar o jeito dele. Depois que ele já está implementado, que você vai usar, né? Para implementar é muito fácil. Mas para você dominar ele para usar no seu dia a dia, ele demora um pouquinho porque ele é muito complexo. Esse daqui ele é um gerenciador de projetos, né? O próprio nome diz, Open Project. E assim, você pode coordenar equipes do tamanho que você quiser, você pode criar tarefas, criar fases, criar marcos, né? Para controlar o que está ficando atrasado, o que está ficando pendente. Você pode colocar tarefas que dependem de outras tarefas serem realizadas antes, para você entender ali o fluxo do seu trabalho.
Você pode controlar, por exemplo, quanto tempo está sendo gasto em cada tarefa, por cada pessoa, que tipo de trabalho está sendo feito naquela tarefa. Então vamos supor que num trabalho de... O que eu estou fazendo aqui agora, né? De produção de vídeo. Eu tenho a elaboração do roteiro, eu tenho a gravação, depois eu tenho edição e tal. Então quanto tempo que levou para fazer o roteiro, quanto tempo levou para gravar, quanto tempo levou para editar. Eu tenho como manter todo esse controle. E com isso eu vou melhorando meu planejamento nas tarefas futuras, né? Eu uso isso daqui para mim, para controlar os meus projetos e o andamento de cada projeto. Mas assim, ela pode ser feita para grandes equipes tranquilamente, porque na verdade ele foi feito para grandes equipes, sabe? Então talvez seja até um exagero uma pessoa só usar ele, mas assim, ele funciona muito bem também, sabe? Só que tem muitos recursos que não vai ser necessário usar nesse tipo de uso que eu estou falando, né? De uma pessoa só. Mas para equipes, talvez seria mais interessante. Então aí tá mais um projeto muito top para acompanhar e que vai ter conteúdo aqui no futuro no canal também. Agora, galera, esse aqui, se na época que eu comecei a estudar esse programa eu já tivesse começado a fazer conteúdo, eu ia ter muita coisa sobre ele, tá? Porque esse daqui que é o famosíssimo N8N, né? Ele tá famoso agora, mas já tem anos que eu tô vendo sobre ele, né? Eu deveria ter me aprofundado mais naquela época que eu comecei. Hoje eu já teria uma boa bagagem aí para compartilhar com vocês. Mas, assim, já usei bastante, continuo usando. Esse daqui ele é top demais. O que o N8N faz? O N8N, você cria... Aqui, essa imagem aqui é como se fosse a tela dele. Você cria fluxos. Aqui essa pessoa ela criou um formulário, né? Que colocou em algum lugar ou num site, alguma coisa assim. A pessoa preencheu, caiu para um agente de IA. Então, no caso, esse agente de IA ele vai usar esses recursos e depois vai dar prosseguimento, né? Aí aqui ele tem como fazer um filtro, ó, tá vendo? Se ele corresponder a esse filtro, ou ele vai para essa direção, ou ele vai para essa direção, né? Ou ele vai adicionar um canal. Isso daqui também, se eu não me engano, esse é o Slack, né? Se eu não me engano, é um aplicativo de gerenciamento de equipes também, né? Então, quer dizer, aqui é um mini fluxo criado automático com inteligência artificial. Olha só que legal. Mas dá para fazer muita coisa com o N8N. No final do vídeo eu vou voltar a mencionar o que dá para fazer com esse aplicativo aqui. Então vamos pro próximo. Esse aqui, galera, é o Basel. O Basel, ele é como... Tem um aplicativo que é mais conhecido, que chama Airtable, que é mais ou menos a mesma coisa que ele faz. Ele é como se fosse uma base de dados colaborativa. E isso é muito legal para quem usa o N8N. Porque, por exemplo, você vê que até agora eu falei de vários aplicativos, cada um atendendo uma necessidade. O N8N ele pode se integrar com todos esses que eu falei até agora. Todos eles podem ser integrados via N8N. Eu posso pegar alguma coisa que acontece lá no Mautic, trazer para o N8N, do N8N mandar alguma coisa para o meu WordPress. Ou, por exemplo, se eu tenho uma loja virtual que vende serviços no WordPress, e aí eu vendo sites, por exemplo, né? Eu faço sites e vendo na minha loja virtual no WordPress. Toda vez que uma pessoa encomendar um site, ele vai abrir uma tarefa no meu Open Project. E dali, daquela tarefa, eu vou controlar quanto tempo eu vou gastar naquele projeto, né? Isso é um projeto real que eu estou citando para vocês. E aí, por exemplo, o Basel, onde que ele entraria nisso, né? Ele é uma base de dados. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma tela aqui para exemplificar mais. Ele tem muitos recursos aqui que são premium. Eu até desconfio que ele tem muito mais coisa do que eu imagino, né? Mas o uso que eu dou para ele é esse uso básico aqui, de criar tabelas assim, né? Então, por exemplo, imagina que... Eu comentei agora de, por exemplo, a pessoa me contratar pela minha loja virtual feita com WordPress. E aí eu quero que esse cliente que me contratou, que ficou no registro, que eu quero depois, mais para frente eu vou mostrar um outro aplicativo aqui que é de gerar faturas, orçamentos e faturas. Então eu quero que esse cliente, né, que me contratou gere uma fatura para ele naquele outro sistema. Então, esse cliente, dentro do WordPress, ele tem um ID. No outro sistema, que é o de faturas, ele tem outro ID. Como que eu junto os dois? Eu poderia criar uma tabela aqui, onde tem o nome do cliente e uma coluna ID WordPress e o ID do WordPress e ID do outro sistema, que eu vou apresentar mais para frente, e colocar aqui o ID.
E aí toda vez que o N8N, que seria o que faria essa integração entre esses dois sistemas, né, precisasse saber, ele pode vir aqui fazer uma consulta nessa tabela, e aí tipo, ele vai auxiliar o N8N a fazer essa intermediação entre dois sistemas, entendeu? Só citando um exemplo. Mas dá para fazer muito mais coisa com esse aplicativo aqui, só com essa premissa de ele ser uma base de dados que você tem uma interface para mexer nele, né? É o mesmo que faz aqui, é o mesmo que faria um banco de dados, com relacionamentos entre eles, né? Só que aqui você tem uma coisa visual para fazer, que é muito mais fácil para você criar integrações e exige menos conhecimento técnico, né? Então é isso, vamos para o próximo. Então, esse é o aplicativo que eu comentei sobre geração de faturas. Só que aqui tem uma ressalva, pessoal, que eu vou descobrindo muitos aplicativos assim, alguns nem são tão conhecidos, como o caso desse daqui. Pelo que eu vejo, ele não é tão amplamente divulgado quanto os outros que eu já trouxe nessa lista, né? Mas é importante trazer esse tipo de aplicativo também, porque assim, alguns casos que acontecem em quem fica procurando aplicativos auto-hospedados, né? Esse programa aqui, o Crater, ele é um SaaS, né? Ou seja, ele é um software como serviço, ou seja, você vai até o site dele e contrata para usar no site deles. E ele liberava essa versão que você podia auto-hospedar no seu servidor. Foi assim que eu conheci ele. Eu usei por muito tempo e ainda uso o Crater. Só que o que acontece? Chegou um determinado ponto que eles pararam de desenvolver essa versão auto-hospedada e ficaram só com o serviço deles, entendeu? E aí, como o programa deles estava de código aberto, foi até onde parou e dali em diante ele não vai ter mais atualizações. Eles já comunicaram isso lá no GitHub deles, eles já comunicaram que não vai ter mais desenvolvimento. Só que aí o que aconteceu? A comunidade pegou, como é código aberto, você pode fazer suas versões do seu sistema, entendeu? Todo o programa de código aberto está sob essa licença. Então o que aconteceu? Eles pegaram aqui o Crater e transformaram no Invoice Shelf. O site deles, isso até me preocupou, o site deles tá fora do ar. Então, eu não sei se eles vão continuar com esse desenvolvimento. Mas eu sei que o Invoice Shelf, ele é uma versão mais atualizada, que eu quero conhecer em breve, porque atualmente eu estou usando o Crater. Mas ele é uma versão mais atualizada do Crater, porque ele foi o programa que deu continuidade ao Crater. Entendeu? Então, quando eu trouxer conteúdo sobre ele aqui no canal, eu não vou falar do Crater, eu já vou falar do Invoice Shelf. E vamos torcer para que eles continuem o desenvolvimento, que esse projeto não morra, né? Porque nem todos prosperam. Então, às vezes, tem projeto que ele começa, mas chega um ponto que eles veem que não vão dar continuidade e fica paralisado o projeto. Para de receber atualizações. Mas esse aqui, eu até queria mostrar um negócio aqui, ó. Olha só, ele tem um roadmap, né? Roadmap é o que é a estrada por onde eles querem trilhar, né? É o planejamento que eles têm de desenvolvimento futuro. E aqui tem coisas legais, ó, por exemplo, integração com Stripe para aceitar pagamentos dentro do próprio aplicativo. Aqui o Crater não tinha isso. E aqui eles já estão falando que está nos planos de chegar nesse ponto, né? Também de colocar aqui, eu acho que eles vão colocar templates, né, para você mandar nas suas faturas ou orçamentos, né, invoices ou estimates, né, e colocar módulos e templates de marketplace. Igual eu comentei no começo que o WordPress ele tem uma loja onde você instala plugins e recursos, né. Esse daqui também não tinha, mas pelo jeito eles estão querendo transformar, né. E aqui eles estão fazendo aqui, ó, que o código base e a inspiração é o Crater, tá vendo? Estão mencionando aqui, ó. Então legal, né? Vamos torcer para que esse projeto continue porque ele é muito legal, tá? É esse daqui que eu comentei, que você pode criar uma integração com N8N e Baseball, para que todo cliente que te contrate por uma loja virtual que vende seus serviços, feita com WordPress, ele cria uma fatura também para esse cliente, para você mandar tipo um comprovante ali do que tá acordado entre vocês. Beleza? Tudo isso, pessoal, são conteúdos que em breve vai ser mais aprofundado aqui no canal, beleza? Vamos pro próximo? O próximo, pessoal, é esse que tem esse nome esquisitaço aqui. Você vê, às vezes a gente nem imagina, né, que o negócio vai ser legal. E esse aqui é legal, viu? Não é tão conhecido, tá? Mas foi o único que eu achei que funcionou de um jeito que eu gostei de trabalhar, que é um controle financeiro.
pessoal, né? Pessoal, e você pode usar de forma profissional, né? Mas eu uso de forma pessoal, eu coloco todas as minhas despesas aqui. Aí você vê que o site dele é bem simplesinho, né? Não é muito legal, mas tá bem ativo, tá? Embora não seja tão conhecido. Eu acho legal que quando você acessa ele pelo celular, depois que você implementa no seu domínio, né? E você acessa ele pelo navegador no seu celular, você tem uma opção para baixar uma versão desse, que chama PWA, né? Que é você pegar uma versão desse do que está ali no navegador e transformar como se fosse um aplicativo, né? A grosso modo falando, seria isso, né? E aí ele tem uma versão mobile que você pode usar no celular. Estou usando há bastante tempo, tá muito legal. E aqui tem algumas telas dele, ó. Tá vendo? Ele tem alguns gráficos aqui que mostram, você pode cadastrar, como ele é seu, você vai usar no seu servidor, você pode cadastrar quantas contas você quiser, contas bancárias, né? Ele tem um negócio também de conta de dívida que eu achei muito legal, que você coloca lá um valor X que você tem de uma determinada dívida, e toda vez que você vai fazendo transferências para essa conta, ele vai abatendo essa dívida, né? E aí ele vai te mostrando os gráficos aqui certinho, ó. Gráficos por categorias, o que você está gastando de, por exemplo, moradia, né? Você pode cadastrar também quantas categorias e subcategorias você quiser. Tudo isso é muito legal, né? E ele funciona direitinho. E foi graças a esse programa aqui que minhas contas ficaram em dia. Eu comecei a ter um controle melhor do que eu estava gastando e do aonde estava indo meu dinheiro, entendeu? Passei um bom tempo sem ter esse controle e foi ruim, viu? Agora, é, isso daqui também é uma outra coisa que às vezes acontece, de você descobrir um programa, você não simpatizar muito com ele, igual esse daqui, eu acho que eu já tinha visto ele antes, não simpatizei, não me pareceu que era uma coisa bem feitinha, com um nome esquisito desse, né? Ex-Bookkeeping. E a página também aqui não tá muito caprichada, mas depois que eu vi ele em uso, eu falei, caramba, era o que eu tava procurando há muito tempo. E tô usando, tá legal. Isso também acontece muito nesse mundo de aplicativos auto-hospedados, né? Você não dá muito crédito por uma coisa e essa coisa te surpreender. Isso é legal. Vamos pro próximo. O próximo, pessoal, é esse aqui, ó, AppMeet. Muitas coisas que você desenvolve num site WordPress, se você já tem um certo contato com isso que eu tô te falando, talvez você conheça o plugin Elementor, né? Que você consegue construir sites arrastando e soltando. Esse daqui ele seria como se fosse um elemento, igualzinho. Arrastar e soltar, só que você vai criar telas com ele. E isso é muito legal. Porque imagina o seguinte, né? Eu citei aqui várias integrações, né? Então vamos supor que, voltando àquela ilustração que eu falei, né? Eu vendo meus serviços através de um site WordPress, a pessoa me contrata, aquilo usa o Invoice Shelf para gerar uma fatura para a pessoa. E também cria uma tarefa dentro do Open Project, né? O N8N faz essa intermediação e tal. Mas eu poderia, talvez, criar uma tela e colocar gráficos nessa tela, por exemplo, né? Só citando um exemplo, tá, galera? Aonde, por meio dessa tela, eu vou administrar essa integração, por exemplo. Se eu recebi tanto por esse serviço e demorei tantas horas, quanto por hora eu recebi nesse serviço, no real, né? Então, sei lá, cobrei R$ 700 num serviço e demorei 10 horas. Saiu a R$ 70 a hora, né? Só um exemplo aqui que eu pensei aqui agora, né? Mas você pode criar uma tela onde você gerencia essas estatísticas, né? Você pode usar ele para fazer isso, né? Mas ele não é só isso, porque você pode pôr botões e disparar automações por meio dele, entendeu? Você pode integrar várias coisas assim por meio do N8N e trazer essas informações para você gerenciar através dele, criando telas que não existem nos outros aplicativos, né? Às vezes o outro aplicativo ele não foi feito para o seu uso. Então, se você dominar o AppSmith, você pode criar a tela de acordo com o seu uso, né? E fazer essas integrações. Esse projeto é legal, hein? Esse eu tenho certeza que você vai querer ver aqui no canal no futuro, né? Só que aí tem um detalhe, tá? É bom você ter um conhecimentozinho um pouquinho de APIs, de bancos de dados, de JavaScript, porque esse programa ele exige isso. Você, para criar certas lógicas, você vai precisar fazer com JavaScript. Entendeu? Então, assim, por isso que eu vou deixar mais para frente esse tipo de conteúdo desse programa aqui, porque ele vai ser com certeza mais profundo.
Eu não posso pular certas etapas até começar a abordar ele aqui no canal. Beleza? Mas ele vai entrar. Aguarda que ele vai entrar. Beleza? Vamos pro próximo? Beleza, e agora a gente chegou no último aqui, né? Esse programa aqui, ele é o AA-Panel. Você já deve ter ouvido falar do cPanel, né? Ele é um administrador de servidores. Porque imagina que você vai jogando vários recursos ali no servidor. É interessante você ter uma interface para administrar o que está rodando no seu servidor, né? Para você, por exemplo, fazer a configuração do... Se você já viu o vídeo anterior do canal, ele falou sobre como funcionam os servidores. Se você quer entrar nessa área, é muito importante que você veja aquele vídeo, porque lá vai falar quais as configurações básicas de um servidor, né? Um servidor precisa ter um aplicativo que vai atuar como servidor. Esse aplicativo é que vai servir os dados dentro do seu computador servidor, né? Então tem diferença entre um computador servidor e um aplicativo que vai atuar como servidor. E esse panel é através dele que você vai fazer esse gerenciamento. Você vai instalar um servidor através dele, você vai criar sites, instalar sites, configurar esses sites através dele. Entendeu? São vários, né? Tem várias opções, mas esse é um que eu recomendo, porque eu acho a interface dele muito amigável e ele está melhorando cada dia mais. Você pode ver que ele também tem alguns recursos Pro aqui, então nem tudo vai funcionar na versão gratuita, mas a versão gratuita já te atende muito bem, sabe? Muito bem mesmo. E você também tem uma App Store aqui dentro, ou seja, uma loja de aplicativos que você vai instalando recursos aqui. E mesmo os recursos que não estão aqui disponíveis, você consegue instalar do mesmo jeito. Hoje ele já tem até uma loja para instalar vários dos aplicativos que eu mencionei até aqui de forma facilitada por meio da loja dele. Nextcloud tem, o N8N tem. Então, é muito legal, vale a pena usar esse daqui. Esse daqui vai ser um dos primeiros que eu vou abordar no canal, embora eu tenha deixado ele por último, mas vai ser um dos mais importantes e um dos primeiros que a gente vai falar aqui do canal. E aí, gostou dessa lista? Então se inscreva e acompanhe esse projeto. Visite o nosso site oficial estaçãoaberta.com.br. Até o próximo conteúdo.